Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 307º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Ezequiel, capítulo 8 e capítulo 9, Naum, capítulo 2 e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 a 17. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulos 8 e 9. A idolatria em Jerusalém. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de um homem. Do que parecia ser a sua cintura, e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima, como o resplendor de metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá, e eis que do lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava essa imagem dos ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Ele me levou à entrada do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, escave aquela parede. Escavei a parede e eis que havia uma porta. Ele me disse: Entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei. Eis que na parede, em todo o redor, estavam gravadas figuras de animais que rastejam e de animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um na sua sala de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também me disse: você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando pelo deus Tamuz. Ele me disse: você está vendo isso, filho do homem?
você verá abominações ainda maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste. Adoravam o sol virados para o leste. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. O castigo de Jerusalém. Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: venham cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouvi o Senhor dizer aos outros homens: passem pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo, encham de mortos os seus átrios. Vão! Eles saíram e começaram a matar na cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus, será que vais destruir todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade e não pouparei ninguém. Eu lhes darei o que merecem por seus atos. Então o homem que estava vestido de linho e que tinha um estojo de escriba à cintura, relatou, dizendo: fiz como me ordenaste. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 2. Sobretudo, os servos do Senhor precisam se concentrar na glória de Deus. Ver essa glória foi o que fez Moisés seguir em frente quando estava cheio de preocupações por causa do povo. Referência Êxodo 33, versículos 18 a 23. Ezequiel agora precisava desse mesmo tipo de incentivo. Ele viu o mesmo ser glorioso e o mesmo trono do carro que havia visto na primeira visão, conforme capítulo 1. Os servos de Deus podem pensar que sua maior necessidade é ter novas visões ou ouvir novas vozes, mas o Senhor nem sempre trabalha dessa forma. Em vez disso, Ele muitas vezes responde à necessidade dando-nos uma nova experiência do primeiro chamado. O Senhor fez seu servo se lembrar de que Ele ainda estava no trono e de que nunca havia deixado de ter um cuidado providencial com Ezequiel e Israel. O que mais Ezequiel precisava saber? A exposição bíblica dos versículos 3 a 16.
Pelo Espírito, Ezequiel foi levantado de sua casa, na Babilônia, e levado ao templo, em Jerusalém. Ele não foi transportado fisicamente, simplesmente permaneceu em sua casa, enquanto de maneira sobrenatural via o que estava acontecendo no templo. Referência capítulo 11, versículos 1 a 24, capítulo 37, versículo 1, capítulo 43, versículo 5. E a primeira coisa que ele viu no templo foi um ídolo. A Bíblia diz que o ídolo provoca o ciúme de Deus, conforme capítulo 8, versículos 3 e 5, porque a idolatria é uma ofensa ao Senhor, que tem ciúme de seu povo. Referência a Deuteronômio 32, versículo 21. Enquanto a nação caía espiritualmente, os líderes religiosos incluíam nos rituais do templo a veneração a outras divindades junto à adoração do Senhor. Nada diferente dos dias atuais. Compreendendo o versículo 12, Deus sabia o que estava no coração desses líderes e como eles estavam justificando seus pecados. Mas o Senhor não era semelhante aos ídolos mortos que aquela gente adorava. Eles haviam rejeitado o Senhor muito antes de serem abandonados por Ele. É triste dizer, mas o pensamento falso desses anciãos chegou ao coração do povo e os judeus o usaram como desculpa para o pecado. Referência capítulo 9, versículo 9. A exposição bíblica dos versículos 17 a 18, Ezequiel viu apenas uma parte da evidência de que o povo em Jerusalém havia se entregado à idolatria. Ele viu um ídolo no templo, contaminando seus recintos e, ainda assim, sendo adorado por pessoas que também diziam adorar o Senhor, como se o Deus de Israel fosse mais uma divindade entre muitas outras, e não o Senhor dos Senhores. Em seguida, o profeta viu os líderes adorando secretamente falsos deuses no templo. Depois disso, tudo veio a claras. As mulheres choravam por Tamuz e os líderes se curvavam perante o sol. Aos olhos de Deus, essas coisas eram abomináveis e detestáveis e levaram-no à ira. Com exceção do remanescente fiel, o povo judeu não mais temia o Senhor e nem sequer se importava em o agradar. Compreendendo o versículo 18, o Senhor apresentou a prova, deu o veredito e agora declarou a sentença. Ele obedeceria à sua aliança e puniria severamente o povo por causa de seus muitos pecados. A sentença foi a ira e não haveria piedade. A nação culpada poderia clamar por misericórdia, mas Deus não iria ouvi-la e não havia tribunal superior ao qual fosse possível recorrer. O Todo-Poderoso tinha dado à nação oportunidade após oportunidade para se converter de seus pecados, mas Israel se recusou a ouvir. Agora era o Senhor que não iria ouvi-los. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, trago a exposição bíblica do capítulo 9, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 22. Esta sessão permite que percebamos o tema central da mensagem de Ezequiel, uma mensagem dura, a obrigação de entregá-la. Provavelmente partiu-lhe o coração. Leia o livro de Lamentações e veja como o Senhor foi meticuloso ao tratar com ira seu povo. Jeremias foi testemunha ocular da destruição de Jerusalém. O que Ezequiel pronunciou, Jeremias viu se cumprir. A exposição bíblica dos versículos 3 a 4. Curiosamente, a glória de Deus está associada com o julgamento de uma cidade profanada, mas o Senhor julga o pecado para a sua glória. Também para a sua glória, Deus graciosamente salva aqueles que depositam sua confiança nele, conforme Efésios 1, versículo 6, versículo 12 e versículo 14. O povo judeu que tinha a glória de Deus habitando em seu meio, não buscava glorificá-lo por meio da obediência à sua vontade, então o Senhor recebia a glória punindo os pecados de Israel. A exposição bíblica do capítulo 9, versículo 5 ao capítulo 10, versículo 7. Os outros 6 anjos deveriam seguir o anjo escrevente e matar todos aqueles em quem ele não havia colocado o sinal. Ninguém deveria ser poupado por causa de sexo ou idade. A palavra sinal no texto hebraico é a última letra do alfabeto hebraico, Tou ou Tau, que, naquela época, era escrito como uma cruz, X.
Os anjos deveriam cuidar para que os planos de Deus fossem cumpridos por indivíduos e nações, porém, os seres angelicais realizariam seus deveres de modo invisível, sem serem vistos pelas pessoas cuja vida era influenciada por eles. Compreendendo o versículo 5, ao anjo escrevente foi ordenado percorrer as ruas de Jerusalém e marcar as pessoas que pranteavam e sofriam por causa dos pecados da cidade. Por mais escuro que estivesse o dia, Deus sempre tinha seu remanescente fiel, que obedecia à sua vontade e confiava em seu livramento, e Ezequiel estava entre eles. Referência capítulo 6, versículo 11, capítulo 21, versículo 6, e também encontramos em Salmos 12, versículo 5, 119, versículo 53 e os Salmos 136. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, trago o versículo 6. Comecem pelo meu santuário, conforme 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Esta ordem parece estranha, mas foi a idolatria no templo que despertou a ira do Senhor. Muitas vezes nas Escrituras vemos Deus enviando o juízo, não porque os incrédulos tivessem pecado, mas porque seu povo havia desobedecido às suas leis. Vamos para a leitura no livro do profeta Naum, capítulo 2. A queda de Nínive. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Mas agora o seu povo foge. Alguém grita: parem, parem! Mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leõezinhos se alimentavam, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leõezinhos, arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Amém. Compreendendo o livro do profeta Naum, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Na profecia, os vigias nos muros da cidade veem o exército avançando e os oficiais dão ordens e encorajam seus soldados. Quase se pode ouvir as ordens impetuosas. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência. Reúna todas as suas forças, conforme versículo 1. Acima de todo o barulho, ouve-se a voz do Senhor enquanto ele fala com Israel e Judá, e assegura-lhes que eles serão restaurados e reunificados. Aleluia! Referência versículo 2.
Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Na profecia, o exército invasor é poderoso com as suas tropas, armaduras, armas e carros. Seus escudos aparecem vermelhos como se estivessem manchados de sangue. Os carros assemelham-se à chama de fogo enquanto se lançam para um lado e para o outro nas ruas da cidade, e seus soldados acham fácil massacrar povo indefeso. Exposição bíblica dos versículos 5 a 10. Nesta visão do futuro, o rei da Assíria, que havia conspirado contra o Senhor e seu povo, conforme capítulo 1, versículos 9 e 11, reúne seus melhores oficiais e dá-lhes ordens para proteger a muralha. Mas eles se atrasam demais. Os comandantes tropeçam como bêbados, em vez de marcharem como heróis. Eles tinham certeza de que sua fortaleza era invencível, mas suas defesas provam ser sua ruína. Compreendendo o versículo 6, o rio Curze passava pela cidade. Os invasores iriam represá-lo e, em seguida, soltar água para que sua força destruísse parte da muralha e alguns dos edifícios. Entrar na cidade e tomar o controle seria uma questão simples para os medos e babilônios. Contudo, o mérito da vitória não seria deles, porque Deus havia decretado que a cidade seria destruída e os habitantes mortos ou levados cativos, conforme versículo 7. Os invasores seriam instrumentos do Senhor para cumprir a vontade dele. Exposição bíblica dos versículos 2 a 11. Falando em nome de Deus, o profeta entregou a última palavra. No final desta profecia, ele descreve cativos assírios, tanto os líderes do povo como os cidadãos comuns, sendo levados pelos captores, juntamente com os tesouros de Nínive. Naum ainda provoca os derrotados, comparando a situação que fora pronunciada com a sua antiga glória. Compreendendo o versículo 11, os assírios costumavam usar a imagem do leão em sua arte e na arquitetura. Até hoje, relíquias dessa expressão artística estão em vários museus do mundo, onde o visitante pode ver enormes estátuas de leões feitas pelos antigos assírios. Eles remetem ao passado de poder daquele povo cujos guerreiros agiam como leões quando perseguiam suas presas e devoravam completamente os cativos. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Naum, capítulo 2. Trago o versículo 13. Havia mais de um século o Senhor enviara Jonas para advertir Nínive. Então, quando a cidade se arrependeu, ele retirou sua mão do juízo. Contudo, o tempo dos ninivitas acabara e então veio o fim. A Assíria ficaria sem armas, sem líderes e sem vitórias para serem anunciadas por seus mensageiros. Em vez disso, os inimigos dos assírios ouviriam a voz de emissários anunciando a paz por causa da derrota daquele povo. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 a 17. A parábola do juiz iníquo. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A parábola do fariseu e do publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros.
2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus abençoa as crianças. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: Deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, eu lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 a 17. Trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 8. Lucas menciona viúvas mais do que todos os outros evangelistas juntos. Conforme capítulo 2, versículo 37 a 38, capítulo 4, versículos 25 e 26, capítulo 7, versículos 11 a 17, capítulo 18, versículos 1 a 8, capítulo 20, versículos 45 a 47 e capítulo 21, versículos 1 a 4. Naqueles dias, as viúvas, apesar do cuidado que Deus determinou a seu povo em relação a elas, encontravam muitas dificuldades para atender às suas necessidades básicas. Referência Êxodo 22, versículos 22 a 24 e Deuteronômio 14, versículos 28 a 29. Compreendendo o versículo 3, aquela viúva tinha 3 obstáculos a superar. Em primeiro lugar, por ser mulher, tinha poucos direitos perante a lei. Na sociedade palestina dos dias de Nosso Senhor, as mulheres não iam ao tribunal. Já que era viúva, ela não tinha marido para acompanhá-la perante o juiz. E por último, ela era pobre e não podia pagar um suborno, mesmo que quisesse. Não é de admirar que viúvas pobres não tivessem a proteção da lei que supostamente devia protegê-las. Compreendendo o versículo 7, oração é muito mais do que as palavras de nossos lábios. É o desejo de nosso coração e nosso coração está constantemente desejando perante Deus, mesmo que nunca digamos uma palavra. Por isso, orar sem cessar significa ter desejos tão santos no coração dentro da vontade do Senhor que nos ponham em constante comunhão de amor com o Pai, pedindo a Ele a bênção. Deus não é como esse juiz, pois é um Pai amoroso, atento a cada um de nossos clamores, generoso em suas dádivas, preocupado com nossas necessidades e pronto para responder quando o chamamos. Compreendendo o versículo 13, o cobrador de imposto, desprezado, repetidamente batia no peito, pois sabia qual era o seu maior problema e clamava a Deus por misericórdia. Aquele publicano conhecia a enormidade de seus pecados, mas o fariseu estava alegremente alheio ao próprio coração. O orgulho do fariseu o condenou, mas a fé e a humildade do cobrador de impostos o salvaram. Conforme capítulo 14, versículo 11, e o livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Essa ilustração assemelha-se a do filho pródigo e seu irmão mais velho, referência a Lucas 15, versículos 11 a 12. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro Apóstolo Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 17, trago a exposição bíblica dos versículos 15 a 17. Jesus quer que sejamos como crianças, mas não infantis. A criança age com humildade, fé e dependência.
Ela tem um sentimento de admiração que torna a vida emocionante. A única maneira de entrar no reino de Deus é tornar-se como uma criança e nascer de novo, conforme João capítulo 3. Se o orgulhoso fariseu tivesse em seu coração se tornado como uma criança, ele também teria ido para casa justificado. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.